O significado do filme Autor Orfeus na leitura 4 minutos publicado 23.11. 2019 atualizado 23.11. 2019 Ciúme, infidelidade, divórcio. Palavras assustadoras que muitos gostariam de evitar. No entanto, muitas vezes os relacionamentos românticos sinceros são substituídos por mal-entendidos, desconfiança, escândalos e suspeitas. As pessoas acham difícil controlar suas emoções, não discutem os problemas com seu escolhido e imediatamente tomam atitudes precipitadas. Filme de drama russo Fidelity, 2019. A ideia principal, a problemática e o significado do filme. Sobre o que o filme Fidelidade. Os eventos do filme Fidelity se desenrolam em torno de um casal. A bela esposa Lena se formou em medicina como obstetra e ginecologista. Seu marido, Sergei, e um ator que atua em um pequeno teatro da província. À primeira vista, o relacionamento deles idílico, e a casa em um prato cheio. Apesar do fato de os cônjuges terem tudo, a vida familiar deles não é tranquila. Os heróis não têm relações íntimas. De forma alguma. A esposa percebe que isso não é normal. Lena suspeita que seu marido a esteja traindo. Mas a mulher não está pronta para entender o que levou o cônjuge a dar esse passo. Lena não começou a estabelecer relações, não quis conversar com Sergei de coração para coração e descobrir seu ponto de vista sobre esse problema. A mulher passou a tomar medidas drásticas. Ela mesma mergulhou no turbilhão da traição. No entanto, as consequências do ato precipitado do cônjuge se tornaram extremamente tristes. A heroína não esperava esse desfecho dos acontecimentos. O significado do filme Fidelity, Fidelidade. Depois de assistir ao filme Fidelidade, muitas coisas se passam em sua cabeça. Pensamentos, pensamentos, pensamentos. Imediatamente surge um grande desejo de conversar com seu parceiro, para descobrir com quais problemas ele se preocupa. O ponto principal do filme é que você nunca deve tirar conclusões prematuras. É importante aprender a conversar com sua outra metade, ouvir, escutar e entender seu parceiro. Um filme sobre como não fantasiar em sua cabeça sem reconhecer o verdadeiro conjunto de circunstâncias. Sempre haverá problemas. Essa é uma parte inevitável da vida. Entretanto, não há necessidade de se calar sobre as dificuldades nos relacionamentos. Se você escolheu seu parceiro e se uniu a ele com os laços do casamento, deve ser honesto com ele até o fim. Nenhuma circunstância deve influenciá-lo. Nenhuma tentação, fofoca, rumor ou intriga deve mudar sua opinião sobre sua outra metade. Um filme sobre a vida que revela os vícios e as falhas humanas. Por que há tantos divórcios atualmente? As pessoas perderam a capacidade de confiar umas nas outras. Nas primeiras dificuldades em um relacionamento, muitos tentam encontrar uma nova fonte de inspiração. A família é desvalorizada. Na busca de novas sensações brilhantes, as pessoas perdem o principal. Depois do filme Fidelidade, percebemos que conclusões emocionais infundadas não levam a nada de bom. Mesmo que isso machuque, ofenda, seja incompreensível, é necessário conhecer a posição de seu parceiro. Muito provavelmente, nem tudo é tão terrível como nós mesmos imaginamos. Você nunca deve ficar em silêncio sobre os problemas que o incomodam. Especialmente em uma família. Seu cônjuge é a pessoa mais próxima de você. Não foi por acaso que você se uniu aos laços do casamento. Inicialmente, você contava com uma vida familiar longa e feliz. Mas em que ponto tudo deu errado? Onde foi o fracasso? Por que as almas gêmeas começam a se afastar? Manifestações de amor, desejos e fantasias sexuais. Um retrato franco que faz você pensar sobre por que as pessoas se encontram e se casam. Os espectadores devem aprender com os erros de outras pessoas. Sempre há uma maneira de sair de uma crise familiar. Só é necessário agir com sabedoria, sem ceder às emoções. O realismo da história e de arrepiar. Filme útil, que mostra com seu exemplo claro como não agir. Atenção, cuidado e a ajuda mútua fazem maravilhas. Entretanto, as pessoas que estão casadas há vários anos acabam se esquecendo disso.
A rotina e a vida cotidiana substituem as emoções brilhantes e os relacionamentos felizes. A indiferença é muito perigosa. O egoísmo do casal inaceitável. Uma família é formada por pelo menos duas pessoas. Todos os problemas de um casal devem ser discutidos e resolvidos por meio de esforços conjuntos. É necessário aprender a encontrar um meio-termo. E o mais importante, ao cometer um ato covarde, é importante lembrar que o segredo sempre vem à tona. Essa é uma regra que não tem exceções. O significado do final do filme Allegiance é um ditado maravilhoso que diz: a lealdade está na cabeça. É impossível discordar dele. Uma pessoa com fortes princípios morais nunca cairá no turbilhão da infidelidade. Ela não precisa disso. Nenhum problema no relacionamento, nenhuma briga e escândalo, nenhum desentendimento entre o casal não fará reconsiderar seus valores. Essa pessoa não é capaz de trair e agir de forma maldosa com sua alma gêmea. As consequências de decisões e ações precipitadas foram muito tristes. Conclusões erradas e prematuras destroem não apenas famílias, mas também destinos. Não se pode ultrapassar os limites do permitido. É necessário pensar muitas vezes antes de tomar medidas radicais. O cinema da vida franca revelou os problemas que são familiares a muitos casais. A maioria dos cônjuges não aceita discutir problemas íntimos. As pessoas mantêm silêncio sobre seus desejos, não fazem perguntas à outra metade. E tudo parece se adequar a todos. Mas isso não pode continuar assim por muito tempo. Os problemas se acumulam como uma bola de neve. Se você deixar tudo por conta própria, as relações familiares estarão fadadas ao divórcio. Avalie o artigo. Adicione um comentário. Cancelar. Resposta Ana 28.02. 2022 às 6h51 da tarde. Todos os itens acima estão corretos. Mas, por algum motivo, ninguém escreve sobre a hipersexualidade da qual a heroína sofre. Nesse sentido, ela e seu marido, um homem com baixo nível de excitação sexual, não são absolutamente adequados um para o outro. A hipersexualidade está a um passo da prostituição, e essa mulher não conseguirá parar. E isso que o marido acaba percebendo. O divórcio é inevitável. Nas últimas imagens, vemos uma mulher completamente devastada, perdida, vítima de seu próprio infortúnio. Mikhail 06.06 2022 às 5h40 da tarde. Ana, você e eu parecemos ser um dos poucos que entendem a questão. Eu diria que o filme é ruim até a cena de sexo no banheiro do casal, e continua sendo digerível até o final. Mas, de modo geral, os roteiristas são impotentes no roteiro. O filme até a tal cena de sexo no banheiro e uma ilusão. Nenhuma exposição sobre a vida dos personagens, nenhuma explicação sobre o motivo pelo qual esse casal se casou e começou a viver junto. Em outras palavras, nada os une além de um abstrato "eu te amo". A sinopse do filme, que li antes de assisti-lo, consegui analisar e, em geral, entendi como seria ruim. No entanto, no final, a partir da mesma cena no banheiro até o fim, o filme começa a se corrigir e se torna um retrato claro da vida de duas pessoas, embora não seja suficiente para ter uma classificação alta. Não há nenhuma psicologia de personagem, você tem que descobrir tudo na sua cabeça, o que, além disso, acabou sendo que os roteiristas escreveram, exceto novamente, tudo entra em cena com a cena do banheiro. Por exemplo, qual é a razão pela qual Lena voltou a se relacionar com o marido? Se acreditarmos na narrativa do filme, eles não faziam muito sexo. O relacionamento é frio, não há conexão. O que diabos eles estão fazendo juntos? Lena não tem problemas em pular nos órgãos genitais de homens aleatórios, então é evidente que há algo em sua mente. Isso levanta a questão: por que ela se envolveu em um relacionamento e se casou, em primeiro lugar? Mais uma vez, os roteiristas são impotentes. A lógica da narrativa da história não está conectada com as ações de Lena durante os eventos do filme. Em suma, a atriz Evgenia Gromova, um mamilo, mas também com talento, seja qual for o Daniel 13.09. 2022 1h03. Acabei de assistir a este filme. Infelizmente,
Não consegui entender a explicação do vídeo, mas queria compartilhar meu ponto de vista com aqueles que o assistiram. Em geral, o filme é bom, mas tem um tom ambivalente, não define claramente uma posição. A narrativa e a atuação são inicialmente construídas para dar a impressão de que Lena só fez isso porque o marido a ignorou, e essa falha afetivo-sexual fez com que ela o traísse. Entretanto, à medida que o filme avança, uma perspectiva diferente é revelada. Em 2 momentos, depois de tomar conhecimento dos fatos, o marido, aparentemente resignado, tenta convencer Lena de que ela é assim. Mesmo, ele usa o termo prostituta, que sua natureza era buscar essas aventuras sexuais e que agora, antes disso, eles precisavam tomar uma decisão final. A cena final no metro, em que Lena mantém a cabeça erguida e decidida diante dos olhos de homens desconhecidos, parece indicar que, agora, sozinha, ela continuará suas aventuras sexuais casuais. Durante todo o filme, no entanto, Lena parecia desconfortável com o que estava fazendo, tanto nos momentos em que traia, ela não parece gostar genuinamente, quanto nas conversas com o marido, quando se sente envergonhada e magoada com isso. De qualquer forma, essa dualidade do cenário me incomodou um pouco. Eugênio 10.10 2022 às 16h24 Esse filme é um tesouro para o sexólogo psicanalista e para os interessados na psicologia dos relacionamentos íntimos. Quase todos os fatores determinantes do comportamento sexual são mostrados de forma excelente, a estrutura precoce e tardia da sexualidade, o custo da maturação sexual, a ambiguidade dramática do tema da infidelidade, a sexualidade adulta e infantil. Há vários diálogos muito significativos, verificados psicologicamente, que revelam os motivos para esse ou aquele comportamento íntimo dos parceiros, tanto conscientes quanto inconscientes. O filme mostra vividamente o que acontece quando alguém leva para a vida adulta suas fantasias sexuais infantis não realizadas na cama. As cenas íntimas, embora francas, são artisticamente justificadas e muito lacônicas, são resolvidas com meios mínimos e dão uma ideia muito precisa do estado do mundo interior dos personagens no momento de viver sua sexualidade. O filme é muito profundo e, para entender o que está acontecendo nele, é necessário responder às perguntas. 1. Os motivadores do comportamento sexual no relacionamento íntimo de um casal. Quais são eles? Quantos são e como são? Como eles se parecem em exemplos concretos e vividos? A relação entre a variedade de motivadores do comportamento sexual, a criatividade do indivíduo e o relacionamento do casal. 2. O papel das fantasias sexuais na dinâmica do relacionamento íntimo de um casal. As origens do conflito no relacionamento íntimo de um casal e as maneiras de resolvê-lo ou exacerbá-lo. 3. A natureza da sexualidade masculina e feminina. Sexualidade masculina e masculina, como ela se parece. Sexualidade feminina autoapresentação. O sujeito e o objeto do amor. 9. Como uma mulher pode aprender, por meio da sexualidade, a distinguir parceiros casuais de um homem para a vida toda? 10. Estruturas tardias e precoces da sexualidade, como distingui-las? Como posso saber quais são as minhas e as do meu parceiro? Como é a sexualidade holística? O que isso tem a ver com traição? Cinismo saudável e não saudável no sexo. O aspecto espiritual da sexualidade. 11. Como a sexualidade e a agressividade estão relacionadas. E como o fato de não saber como ser agressivo leva a problemas nos relacionamentos íntimos. 12. Como a mulher subjuga o homem no sexo e na família. O que um homem deve saber para resistir? Maria 04.04 2024 às 0h12 Chato, parece que o autor escreveu o artigo para si mesmo. Você não pode fazer isso e pode fazer aquilo. E compreensível, mas não é disso que trata o filme. Os comentários são muito interessantes. O tema da sexualidade feminina e masculina é muito interessante. A sexualidade está na mente. Lena explorou esse tema, o ímpeto foi seu ciúme, a frieza no relacionamento com seu parceiro. No início do filme, podemos ver como a heroína é calorosa com seu parceiro, deseja-o e tenta entrar em contato com ele.
Seu parceiro a ignora completamente. Isso fica evidente nos detalhes. Nenhum toque, um beijo formal. Ele não dá valor a Lena e não a quer. Que comportamento previsível. Lena inventa um motivo para atraí-lo. E decide fazê-lo. E decide fazer isso. A primeira cena de traição é interessante. Sexo formal muito chato. O cara ignora completamente as emoções da mulher. E como se ela não estivesse sentindo nada. O que ela sentia por seu parceiro naquele momento? Vergonha? Culpa? Superioridade? A segunda traição é mais interessante. Lena é liderada. Literalmente deixa um homem estranho louco. Interessante. Não e mais um sexo chato. A paixão, desejo. No momento após a terceira traição, a heroína parece crescer. Ou será que ela se sente vingada? Porque, em sua mente, Sergei também a está traindo. Minha opinião, ela recupera o controle da situação. Ela está saindo da posição de vítima. Há muito espaço para debate aqui. O que traição? No início do filme, vemos que Sergei literalmente não larga o telefone, onde se corresponde com seu parceiro na peça. No caso de um ator, e seu trabalho, ele está prestes a foi surpreendente e interessante para mim como uma mulher realizada em sua profissão pode ser infeliz por causa de um relacionamento. Ambos os parceiros estão passando por uma crise profunda. Minha opinião é que Sergei também traiu Lena, se não fisicamente, então emocionalmente. Em algum momento, ele está mais interessado em retirar um armário do apartamento de sua parceira de cena do que em atender ao chamado de sua mulher. Ele não demonstra nenhuma atenção, nenhum cuidado, nada. Ele formal. Depois que descobre o caso, ele imediatamente se torna vítima, embora a mulher tente explicar seus motivos e emoções e finalmente tenha uma conversa honesta. E uma espécie de reação padrão de um homem imaturo. Muito chato. Não entendi o filme inteiro porque a heroína está com ele. Por que ela tem ciúmes e por que não vai embora? Ou seria a preocupação dela em fazê-lo sofrer? O infame triângulo de Karpman. Talvez seja por causa de suas inseguranças. Ela não se sente como uma mulher nesse relacionamento, não se sente nem um pouco como ela mesma. Não ouve a si mesma, não entende seus desejos ou tem vergonha deles. Muito compreensiva, muito correta. Não fala sobre o que é importante para ela. Por quê? Durante todo o filme, achei que Lena seria uma boa combinação para seu diretor. Ao contrário de Sergei, ele aprecia e vê tudo nela. Ele não a trai em uma crise, comporta-se como um adulto. Mas, em suas interações pessoais com ela, vemos um homem profundamente ferido e magoado. E a perspectiva masculina que é interessante aqui. O quanto um homem ferido pela infidelidade o muda para sempre. Conclusões. Primeira conclusão. A infidelidade é uma